Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zonocast, do Bicho ao Homem, o podcast que conversamos sobre as doenças que circulam entre os animais e humanos, trazendo ciência e conhecimento para mais perto do nosso dia a dia. Esse projeto é uma iniciativa da disciplina de zoonoses, ministrada pelo professor Carlos Malman, no programa da pós-graduação em Medicina Veterinária da UFSM. Eu sou o Gabriel Orrache e tenho a honra de receber um convidado mais do que especial, uma verdadeira referência. Ele dedicou décadas à pesquisa e ao ensino, com ênfase na medicina veterinária preventiva e principalmente na virologia. É com muito orgulho que eu recebo hoje o professor Rude. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia a todos que vão nos ouvir, né? É um grande prazer, assim, e de fato eu fiquei como professor 47 anos e 2 meses. Eu me formei em 1976, aqui mesmo na Universidade Federal de Santa Maria, mas antes eu fiz o Colégio Agrícola, que hoje chama Politécnico, né? Eu vim para Santa Maria em 1969, quando eu tinha 17 anos, assim, praticamente sem nunca ter vivido numa cidade do tamanho, por exemplo, de Santa Maria. Eu nasci em Bagé, mas estudei o meu ensino primário, né, que hoje chama... no interior do município de Santa Bárbara do Sul, que uma referência assim seria Cruz Alta, perto de Cruz Alta, alguns quilômetros de Cruz Alta. Nós morávamos margeando a estrada de ferro. Eu ia de a pé no colégio primário. Depois eu fiz o ginásio, sendo os 2 primeiros anos internos, num colégio evangélico lá em Panambi, e nos 2 anos seguintes eu saí do internato porque eu trabalhava numa indústria que tinha lá, ajudando na fabricação de colchões. Então a vida foi assim bastante importante, porque eu aprendi muita coisa durante a minha estada lá em Santa Bárbara, ainda no interior. Eu gostava muito, porque meu pai era proprietário rural, depois ele foi comprador de gado para a Cooperativa Rural Serrana, em Tupaceretã, e também para o frigorífico de Júlio de Castilhos, e eu gostava muito de tropear, porque naquela época não havia os caminhões, né? Tinha que levar o gado tocado, e eu achava aquilo uma coisa muito interessante. Quando meu pai me disse que eu tinha que vir para Santa Maria fazer o colégio agrícola, porque o curso técnico sempre é uma coisa extremamente importante, né? Porque aí já tu tem uma formação. Eu relutei um pouco, mas né, na época eu vim. E aí, no colégio agrícola, eu tive contato com vários professores que eram estudantes de veterinária, porque veja que é 71, a universidade era bem jovem naquela época, né? Então o quadro era pequeno. E aí o quadro de professores do colégio agrícola era basicamente feito de professores que eram alunos do curso de agronomia ou do curso de medicina veterinária. E aí eu acabei gostando da medicina veterinária, mas vejo que durante o colégio agrícola eu já trabalhava no final de semana numa cabanha de criação de gado Jersey. E também durante o curso de técnico, eu estagiei na Inspetoria Veterinária de Santa Maria, onde eu tive contato, porque no final dos anos 60, início dos anos 70, foi quando a campanha de febre aftosa realmente, digamos assim, avançou bastante. E eu conhecia, poucos talvez conheçam,
febre aftosa clinicamente, porque aqui o último episódio de febre aftosa foi em 2002, 2003. Eu tive contato com enfermidades que eu conhecia lá do campo, lá do meu pai, que era muito comum, febre aftosa e peste suína clássica. Então, essa foi, na realidade, o meu contato, assim, digamos, com virologia, que depois eu vou falar mais algumas coisas. Então, como eu mencionei anteriormente, eu me formei em 1976. E aí, 2 colegas que eram professores na universidade aqui me convidaram para nós abrirmos uma clínica veterinária. Então, eu fui até também anestesista, assim, na época, em 77 e 78. Esses 2 professores, eles trabalhavam na clínica um na clínica de grandes animais e o outro na clínica de pequenos animais. Um, infelizmente, já falecido, mas o outro ainda é vivo. Nós iniciamos essa clínica e eu trabalhava basicamente com grandes animais, mas como eu ficava durante o expediente na clínica, acabava vindo pequenos porcos, e aí comecei também a praticar em pequenos animais. Só que durante essa atividade, eu recebi um convite para ir para Carlos Barbosa. Mas no mesmo mês, na mesma semana, eu recebi um convite para participar de um projeto aqui na Universidade de Santa Maria. E como eu já estava aqui, estava instalado, e a minha esposa também já trabalhava aqui, eu resolvi optar e vim aderir a esse projeto chamado PRODECA, Programa de Desenvolvimento das Ciências Agrárias. E eu comecei então dando aula na veterinária e na zootecnia, de higiene veterinária. Passado alguns meses, o então diretor do CCR me chamou, disse: professor Rudy, o senhor foi selecionado para ir para os Estados Unidos. Digo: professor Hélio, como que eu fui selecionado? Eu não lembro de me ter escrito. Não, mas o senhor foi selecionado. E aí resolvi não contestar, né? Eu estava recém-iniciando. Eu fui, então, com mais um outro professor aqui do Departamento de Extensão Rural e 3 alunos que estavam terminando os cursos, 2 da agronomia e 1 da zootecnia, para 7 Lagoas, Minas Gerais, fazer o curso de inglês para passar no TOEFL. E me dediquei muito, eu sou, a característica germânica, às vezes faz com que a pessoa, quando opta por fazer uma coisa, realmente estudava muito inglês. Tive a felicidade de passar no primeiro TOEFL, que e até hoje ainda é requerido para você ir na maioria das universidades americanas, né? E aí eu tinha me inscrito para 3 universidades: Davis, na Califórnia, Columbus, Ohio, e Champaign-Urbana, que é a uns 200 quilômetros mais ou menos de Chicago, a universidade da University of Illinois. E foi a primeira que me aceitou, e na época era muito difícil essa comunicação, porque não é como hoje, que você tem várias formas de comunicação bem rápida. Você mandava os documentos, esperava a resposta, eram várias semanas. Eu não queria ir para um local tão frio assim como era lá a Champaign-Urbana, próximo a Chicago, né, dos Grandes Lagos, lá nos Estados Unidos. Mas foi a primeira que me aceitou e eu fui para lá. Então, brevemente, digamos assim, a minha história até chegar nos Estados Unidos. Foi uma grande trajetória, né, professor? Principalmente dentro da UFSM, que o senhor cativou bastante, né? Professor, vamos agora, brevemente, a gente vai conversar um pouco sobre a doença que realmente é o tema desse podcast, né? Então, a gente vai entrar no nosso tema principal, onde a gente vai falar um pouco sobre a febre do Nilo ocidental.
Para quem está nos ouvindo, professor, afinal, o que é essa doença? Essa é uma doença que foi descrita na região do Nilo, na África, né? E ela ficou, digamos assim, silenciosa por bastante tempo, mas o que aconteceu? Ela é uma encefalite, então, comum em humanos e animais, equinos principalmente, né? Cujo reservatório são as aves, principalmente, mas hoje já foram descritos mais de 200 reservatórios diferentes. Normalmente, o quadro clínico da enfermidade não é muito aparente, a maioria dos casos são subclínicos, mas alguns episódios são bastante graves. Por exemplo, revisando o assunto, eu vi que nesse momento, por exemplo, existe muitos problemas na Europa e no Oriente Médio, onde tem muitos casos em humanos e, claro, que também em equinos ou equinos. Essa enfermidade ela foi descrita no Brasil em 2018, houve o isolamento do vírus e houve a caracterização molecular e tudo, embora já tivesse anteriormente vários registros sorológicos, e quando tem sorologia positiva significa que tem atividade viral, ou seja, não tem como ter anticorpos se não tem a presença do vírus. Só que como o quadro clínico não é muito aparente, essa é uma enfermidade que ela basicamente necessita de um diagnóstico diferencial de raiva, né? Que é, sem dúvida, a enfermidade neurológica mais importante, a zoonose mais importante. Mas, como eu disse, em alguns momentos ela é muito importante, como foi, por exemplo, nos Estados Unidos. Aparentemente, um humano viajando do Oriente Médio para Nova York estava no processo de viremia, ou seja, o vírus circulando e não se sabe exatamente como que essa enfermidade foi parar, mas deve ter sido pelos mosquitos que entraram em contato com o humano, transmitiram para as aves. Morreu milhares de aves no Central Park, nos Estados Unidos. O pessoal ficou preocupado, achando que poderia ser uma intoxicação ou coisa assim. E só mais tarde descobriu-se, então, que era essa enfermidade. Então, morreram milhares de aves, que normalmente não é a característica da enfermidade. Se infectou milhares de equinos e também de humanos, e sendo que muitos, inclusive, morreram humanos devido a esse episódio. A enfermidade, quando chegou lá nos Estados Unidos em 1999, ela se disseminou da região leste, ou seja, de Nova York, para a região oeste dos Estados Unidos, e hoje existem casos todos os anos em praticamente todos os Estados Unidos. E como eu mencionei anteriormente, nos Estados Unidos essa enfermidade é muito importante, e assim agora também nesse momento, principalmente na Itália, onde este ano já teve muitos episódios da enfermidade. Aqui no Brasil, os casos clínicos não são registrados com uma frequência, e talvez uma das explicações que existe nos trabalhos científicos seja que existe uma neutralização cruzada. Nós aqui temos uma outra enfermidade, a febre amarela, que a maioria dos brasileiros são vacinados pela febre amarela, e talvez então essa vacinação
para a febre amarela esteja controlando em parte os casos clínicos da enfermidade, ou também que o vírus que chegou aqui possa ter mutado e com isso não ser tão infectivo como esse vírus nos Estados Unidos e na Europa ou no Oriente Médio, onde o problema é bastante importante. Então, é sem dúvida uma encefalite importantíssima, um pouco negligenciada, né? Essa era uma das perguntas, professor, relacionada à vacinação. Hoje, então, a gente não tem nenhum tipo de vacina específica para a febre do Nilo, né? Não existe vacinas no Brasil, mas existe em outros países especificamente, mas provavelmente esses países não vacinem, aí não é do meu conhecimento, para a febre amarela. Então, eles têm vacinas específicas para animais, para equinos, né, e para os humanos. Professor, a questão da prevenção, quais seriam as dicas que o senhor traria relacionada como que poderia se prevenir, né? Essa questão da transmissão por mosquito, teria alguma dica, alguma coisa para o pessoal que está nos ouvindo hoje? Aparentemente, as discussões que quando isso surgiu lá no final de 90, início de 2000, nos Estados Unidos, o temor é que a enfermidade pudesse facilmente vir para o Brasil, porque tem características, principalmente pelas aves migratórias que vêm do Canadá e dos Estados Unidos, onde no Canadá também a doença é registrada, né? Só que, aparentemente, os dois reservatórios mais importantes, que são a gralha azul e o corvo americano, não fazem essa rota migratória. Talvez isso seja uma outra explicação. Ou, caso, por exemplo, em humanos não são registrados, porque existe registro de casos clínicos em animais, nos equinos, né? Vários depois desse episódio que foi lá no Espírito Santo, não existe tantos casos no Brasil, mas mesmo assim uma enfermidade extremamente importante. E você me perguntou o que se deve fazer. Evitar, digamos assim, entrar em matas na hora crucial, por exemplo, que os mosquitos estejam circulando com mais intensidade, já que não temos vacinas, né? E eu acho uma coisa extremamente interessante, por exemplo, que principalmente os europeus utilizam isso. Claro que além dos repelentes, eles têm um aplicativo que emite um sonido e que desvia os mosquitos normalmente, então, para o mar. Claro que aqui nós poderíamos ter a dificuldade, porque o mar é bastante distante, mas países como a Espanha, e a Itália, por exemplo, vários outros países da Europa utilizam esse aplicativo para outro tipo de mosquito, para outra enfermidade de animais que não é a zoonose, chamado língua azul ou blue tongue, onde isso funciona muito bem. E eu, revisando agora, isto tem sido muito utilizado no caso da doença West Nile, ou doença do vírus ocidental do Nilo. Outra, telas, repelentes, como eu já falei. Monitoramento sorológico é extremamente importante, porque você tendo aves sorologicamente positivas ou equinos sorologicamente positivos, significa que o vírus anda, por isso que tem que ter muito cuidado. Um outro cuidado muito grande é que o problema maior nos Estados Unidos foi de que o sangue que era utilizado para fazer transfusão estava contaminado com esse vírus, porque como não existia a enfermidade, não era feito um monitoramento para esse vírus no sangue das pessoas. E aí isso fez
a transmissão aumentar significativamente. Felizmente, os nossos órgãos de saúde, né, se atentaram para isso, e hoje existe também aqui no Brasil um controle, mesmo não existindo a enfermidade, para verificar se não existe, se o sangue não está contaminado. Mas melhor do que isso é fazer o monitoramento, como eu disse, em aves. Isso o Brasil também faz muito bem, na região do Taim, aqui no Rio Grande do Sul, e também em equinos. Inclusive, por exemplo, os italianos têm uma briga muito grande e eles não querem utilizar vacina em equinos, exatamente porque se você começar a usar a vacina, você não consegue mais saber se a enfermidade está circulando, porque até hoje as vacinas que existem, elas não podem ser diferenciadas da infecção natural, ou não ter uma vacina diferencial, que é uma coisa que é extremamente importante. Por isso, e agora mais recentemente surgiu também, em relação ao monitoramento, fazer em javalis, que é uma espécie invasora importante aqui no Brasil, mas eu estou falando basicamente o que eles fazem na Europa, e os cães de caça, porque como circulam muito na mata, a possibilidade de estar contaminado é muito grande. Então, isso são alguns aspectos. Então, para esses cães ou gatos, enfim, já existe uma vacina que poderia ser utilizada, né? Não no Brasil. Não no Brasil, mas fora já tem. Eu acho que para cães e gatos não tem. Tem para equinos e tem para humanos, mas eu não sei se ela pode ser utilizada em cães e gatos. Acho que não. Tá. Professor, o senhor na rotina, você já chegou a acompanhar algum caso de perto? Felizmente não. Nenhum, né? Não, eu só conheço de relatos de colegas e da literatura. Uma das coisas que o pessoal de casa principalmente deve se questionar é relacionado à questão dos sintomas. Se a pessoa começar a sentir algum mal-estar, alguma coisa relacionada, principalmente hoje com o advento da internet, né? O pessoal procura muito. O que seria uma primeira recomendação? Como que a pessoa deve agir ali, suspeitando de uma febre do Nilo? Procurar imediatamente ali uma unidade de saúde? Exatamente, é unidade de saúde, porque o quadro é neurológico, né? Sintomas nervosos em humanos, né? Em animais seria sinais neurológicos, andar cambaleante, esse tipo de coisa. No humano, dor de cabeça, problema de visão, isso são as principais características da enfermidade. Então, mas aí vem mais uma vez a importância do monitoramento, porque se você não tem sorologia positiva, significa que o vírus não está circulando. Então, essa é a coisa mais importante, digamos assim, fazer esse monitoramento em aves, né? Coleta-se sangue, se manda o anticorpo. Hoje existe um monitoramento muito importante feito pelos órgãos de saúde nessas aves migratórias, porque elas transmitem outras enfermidades, né? Então, essa é a coisa mais importante. Então, normalmente, o quadro clínico, quando aparece em humanos, ele é descartado porque não existe. Importante quando a pessoa viajou, coisa desse tipo, aí pode ser que seja mais importante, como aconteceu nesse caso que eu falei lá, por exemplo, que o indivíduo, isso foi comprovado lá nos Estados Unidos, que ele veio virêmico, ou seja, com vírus circulando do Oriente Médio. E relacionado, professor, a esses animais, né, por exemplo, equinos, como o senhor citou, né, caso o veterinário ali esteja com contato e suspeite de um caso, por exemplo, de febre do Nilo,
Quais seriam as recomendações, né? O que seria esse passo a passo de notificação? Eu conseguiria falar alguma coisa mais para a gente sobre isso? Deveria tomar um cuidado relacionado à transmissão? Não, esse é importante, essa tua pergunta foi extremamente importante, eu já ia me esquecendo. O equino e o humano são hospedeiros finais, eles não transmitem a enfermidade para outros indivíduos, exceto nesse caso, por exemplo, quando você faz uma transfusão, que aí você está injetando sangue. Então, não existe essa transmissão. O mosquito se alimenta na ave, o mosquito se contamina e ele que leva o vírus para os humanos ou para os animais ou para outras aves, né? Como eu disse antes, já existe mais de 200 espécies de não só aves, répteis inclusive também, que estão sendo incriminados como reservatórios do vírus. Eu esqueci de mencionar também, por exemplo, que em humanos o tratamento tem sido a utilização, mas que não está ainda aprovada e comprovada, mas como o quadro clínico às vezes é bastante sério, então o pessoal tem utilizado grandes doses de corticoides nessas pessoas e aparentemente, assim, em casos isolados, isso tem revertido e isso também tem sido utilizado em alguns tratamentos que eu li, por exemplo, para equinos. Extremamente importante essa informação, principalmente para nós que os veterinários e para quem tem contato, principalmente com equinos, né? E é importante saber um pouco mais sobre essas questões relacionadas à doença, né? Então a gente vai ter um pouco mais de informações. Professor, outra coisa relacionado ao controle dessa doença, o que seria o maior desafio para controlar ela? É um grande, é um grande desafio, porque na realidade, como ocorreu nessa transmissão, por exemplo, a partir de Nova York, do Central Park, que é realmente um negócio fantástico dentro da cidade de Nova York, assim, né? Um oásis. Eu passei algumas vezes por Nova York e tive depois a oportunidade de passar alguns dias e passear muito. É um parque magnífico e aí houve esse problema lá dessa mortalidade de aves e a partir dali o vírus migrou para os estados da região oeste dos Estados Unidos e com isso hoje está disseminado por lá. Lá se utiliza vacinas, mas aqui nós não temos vacina porque o número de casos aqui não é realmente significativo. Então, essas medidas que eu falei, no caso, por exemplo, de controle de mosquito, que é uma coisa difícil de ser executado, mas eu citei alguns exemplos, né, de que como isso é feito, então talvez essa seja uma alternativa, porque nessas transmissão de enfermidades por mosquitos realmente é bastante sério e algumas medidas, controle biológico, por exemplo, do mosquito, tem sido uma alternativa bastante interessante também. Outra coisa, professor, a questão da conscientização da população relacionada principalmente a ter um acesso mais facilitado à informação, né, da questão de como que a gente pode se prevenir, controlar a doença. O senhor acredita que isso seja importante? Muito, muito importante. Quando, no meu tempo todo na universidade, aqui, né, nós tínhamos um problema muito grande da grande quantidade de mosquitos aqui nos prédios da universidade. Era difícil até de dar aula em alguns determinados momentos. Hoje, o saneamento que existe ele é importante, né, porque o número de mosquitos é muito menor do que já teve aqui. Então, o saneamento básico é uma coisa importante e o controle biológico do mosquito seria algo mais para o futuro, né? Embora já tenha muitas iniciativas do controle biológico de outros mosquitos de outras enfermidades virais. O mosquito realmente é um problema na transmissão dessas enfermidades.
Bom, pessoal, a gente agora vai conversar um pouco mais e primeiro agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? Então a gente trouxe um tema que realmente sai bastante da área de conforto para nós aqui, relacionado principalmente à febre do Nilo e que muitas vezes gera dúvida, né, pelo nome um pouco mais extravagante e às vezes a gente acaba gerando essa dúvida e a gente fica mais curioso de tentar procurar um pouco mais sobre o que é essa doença e é o intuito principalmente desse podcast, né? Agora a gente vai para uma parte que é a parte mais descontraída e a parte mais interessante, digamos assim, do podcast, né? Que muitos de vocês devem estar curiosos, né? Professor, a gente agora vai falar um pouco mais sobre o senhor, né? Que é um grande exemplo tanto dentro e fora da UFSM, tendo dedicado tantos anos à universidade e à ciência, e que mesmo aposentado, segue ativo, participando de pesquisas e da comunidade acadêmica. Eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco desse lado humano e instituição com a gente, um pouco mais da sua trajetória realmente, porque, como eu já disse ao senhor, o senhor é um grande exemplo a ser seguido, né, e muito admirado dentro aqui da comunidade acadêmica. Como que o senhor, primeiro de tudo, que é a pergunta que com certeza muita gente se faz, como que o senhor começou dentro da ciência rural, que é a revista hoje que todos te conhecem e sabem que o senhor está à frente? Muito obrigado. Eu acho que, como eu mencionei para ti antes, foi uma virada de chave, digamos assim, aquela minha reunião com o diretor do CCR, por exemplo, que me disse, você foi selecionado e, como eu já contei, eu fui para a Universidade de Illinois, a minha ideia era trabalhar com uma enfermidade de bovinos relacionado a que eu conhecia aqui, por exemplo. Mas chegando lá, o meu orientador me disse assim, um americano, disse, infelizmente eu não tenho dinheiro para essa ideia que você gostaria de fazer, mas eu tenho dinheiro para comprar todos os livros, que os livros naquela época eram muito importantes, diferente do que hoje, onde você tem toda a informação, algum material básico. Eu vou lhe pagar 2 viagens para você ir em congresso na Europa e uma série de coisas, mas você precisa trabalhar em virologia. E eu conhecia, como eu mencionei antes, a febre aftosa, de ver na propriedade do meu pai, dos vizinhos, na inspetoria veterinária, na vacinação que nós fazíamos na época, quando eu era do colégio agrícola, né, que eu mencionei antes. E também um pouco da peste suína clássica, que era uma outra enfermidade bastante comum aqui. Felizmente, essas 2 enfermidades, a febre aftosa em toda a América do Sul e muito antes na América Central e na América do Norte, é totalmente controlada. Hoje nós nem vacinamos mais para a febre aftosa e também não vacinamos mais para a peste suína clássica em determinadas regiões aqui no Brasil, né? Mas aí o que aconteceu? Eu tive que iniciar na virologia. Aí eu fiz disciplinas, mas basicamente trabalhava no laboratório. E como eu havia mencionado antes para você também, fora do ar aí, de que eu realmente me dediquei muito, várias horas por dia, né? Eu trabalhava basicamente das 5 horas da manhã às 5 horas da tarde, ia para casa, ficava até mais ou menos, era bem perto, né, de bicicleta lá, quando não tinha neve, né? E voltava de novo e ficava até 11, meia-noite, assim. Então, diferente do que, não sei, hoje, talvez possa estar um pouco modificado, mas na época você basicamente trabalhava sozinho, ou seja, você tinha que fazer tudo. Eu trabalhei com muitos experimentos, então eu mesmo tinha que, desde limpar a baia, coletar sangue, tirar a temperatura, colher todas as amostras, levar para o laboratório, examinar as amostras, fazer tudo.
não tem quase auxiliar. E naquela época era mais difícil ainda. Bom, aí foi que eu despertei para a virologia e eu fiz o meu mestrado em virologia animal e o doutorado também, trabalhando com 2 viroses, né, de bovinos. E aí, durante a minha estada lá, o meu orientador, ele também, você perguntou em relação à revista, né? Ele estavam reformulando uma revista lá. E de vez em quando ele tocava em alguns assuntos. E no meu retorno, em 83, e nos anos seguintes, muitas reuniões aconteciam aí no Centro de Ciências Rurais. E aí a revista, que tinha sido criada em 1971, ela, nos anos 80, ela estava com muitos problemas de endogenia, de poucos trabalhos em português, a maioria só de trabalhos de pesquisadores aqui da UFSM. Aí foi criada uma comissão para tentar resolver esse problema, e eu fui o presidente dessa comissão, mas sem saber maiores detalhes, a não ser esses que esse meu orientador tinha conversado comigo de problemas. Eles mudaram hoje essa revista. Talvez você não a conheça, porque ela é mais dos que trabalham em diagnóstico veterinário, mas é uma chamada Journal of Diagnostic Veterinary Investigation. E ele tinha participado dessa reformulação. E aí ele citava algumas dessas ideias e eu captei algumas dessas coisas e coloquei nas reuniões aí, por isso que eles me pegaram. Aí, o que aconteceu? A gente fez... tinha representantes nessa comissão de todos os departamentos do CCR, clínica de grandes, clínica de pequenas, patologia, medicina preventiva e todas as áreas das ciências agrárias. A gente fez uma certa recomendação, mandou para a reunião do Conselho do Centro, se não foi aprovado, e ficou mais um tempo sem acontecer nada. Aí, passaram-se 2 anos e a revista continuava com os problemas. Outro diretor, né, me chamou e disse: você precisa assumir a revista. Eu digo: não tenho condições. Eu era o presidente da comissão de pesquisa na época, né, e já era então presidente há muito tempo. E ele, então, me disse: mas qual é a solução? Eu digo: você convida um professor que você provavelmente já viu falar, que é o professor Alceu Gaspar Reiser, que foi meu colega de turma e sempre era muito trabalhador. Eu digo: convide o professor Alceu. E ele tinha participado dessa outra comissão. Se ele aceitar, eu vou junto com ele. E aí nós formamos, a partir de 91, nós formamos uma equipe. E foi assim que a revista, digamos assim, começou, com muitas dificuldades no início, de gerenciador de programa, tudo, dinheiro, etc, 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 etc. Muita dificuldade. Mas eu participei de vários congressos e reuniões, inclusive uma vez a convite do próprio diretor do CNPq, que ligou para mim e disse: você não quer participar de uma reunião em San José, na Costa Rica, que vai falar sobre isso? Porque eu fui do comitê do CNPq, fui do comitê da CAPES, da FINEP, porque quando eu regressei em 83, tinha muito poucos doutores. Por que eu fui selecionado para ir para os Estados Unidos? Porque meus colegas mais antigos não queriam ir para os Estados Unidos porque não tinha incentivo, preferiam ficar aqui. E aí, sobre oportunidades novas, foi isso que eu acabei, então, indo para lá, digamos assim. Então, toda essa conjuntura fez com que a gente começasse esse trabalho. Então, eu estou na revista desde 91, ou na realidade desde os anos 80, porque participei dessas comissões todas, né? Mas efetivamente nós começamos a
publicar trabalhos no primeiro trimestre de 91, da ciência rural. Porque esse nome já tinha sido sugerido, a gente fez uma enquete, um edital, digamos assim, e os estudantes não lembro exatamente, era da área de jornalismo e propaganda, fizeram então a sugestão da capa da revista e do nome da revista, exatamente porque engloba todas as ciências agrárias, por isso ciência rural. A revista realmente é uma pequena filha para o senhor, né, professor? Meus filhos dizem que eu tenho 3 filhos, né? Eu o quarto filho, então, ou filha provavelmente. Revista, mas construída com uma trajetória muito bonita, professor. O senhor está de parabéns e realmente um trabalho muito árduo, né, que o senhor teve durante todo esse tempo. Professor, dentro da instituição, durante toda essa sua trajetória, teve alguma situação em especial que te marcou muito, que o senhor carrega até hoje? Eu acho que não posso deixar, são várias, mas para citar uma, foi essa reunião que eu tive com o diretor, que ele me disse que eu tinha sido selecionado para ir para os Estados Unidos, porque eu sou um cidadão alemão, digamos assim, inclusive com cidadania, né? Toda a minha família tem, e realmente na época eu pensava que se eu fosse para o exterior, um dia ia para a Alemanha, aliás, acontecia, mas o programa esse financiado pela CAPES, que eu falei anteriormente, ele exigia que a universidade mandasse pessoas, não só da Universidade Federal de Santa Maria, várias universidades brasileiras mandaram estudantes lá para Sete Lagoas para fazer o TOEFL, para ir para países de língua inglesa, porque a língua de comunicação é o inglês, não é o português, não é o alemão, nem o espanhol, né? Professor, hoje, para os jovens que estão nos ouvindo, que ainda estão na graduação, qual mensagem o senhor deixaria para eles? Comprometimento. Eu acho que hoje eu continuo ainda como professor voluntário convidado dando aula, e os alunos não aproveitam, digamos assim, a experiência dos professores, não questionam os professores. Então, o comprometimento é uma coisa importante. A leitura é algo extremamente importante. O pessoal fica muito tempo nas mídias sociais, no Facebook e outras mídias sociais que não são aquelas relacionadas diretamente com a vida acadêmica. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E hoje, pela facilidade que existe, por exemplo, de você ter acesso a artigos científicos que são publicados e imediatamente você tem acesso a esses artigos, o que na época, quando eu comecei, era algo que era quase impossível. Então, a atualização é algo extremamente importante. Dedicação. Tem que te dedicar e gostar do que tu está fazendo. Isso é importante. E eu mudei tantas vezes como saí de tropeiro para agrotécnico, PhD, digamos assim, em medicina veterinária preventiva, com concentração em virologia. Mudei muito de área. Isso é uma coisa que pode acontecer, inclusive um anestesista passar para outra área também, embora pareça difícil. E outra coisa extremamente importante, que eu, aliás, digo para todos meus alunos e falo quando eu ainda sou convidado, e eu devo ter falado também na disciplina de metodologia: inglês, estudar inglês. Talvez vá mudar no futuro, mas ainda hoje a língua de comunicação é o inglês. Então, isso são coisas que são extremamente importantes. E uma das coisas que a gente até conversou antes, né, professor, é realmente a questão de sair da sua área de conforto, né?
Isso é muito importante. O professor Rudy deu dicas cruciais aqui nos bastidores enquanto a gente conversava aqui. Então, a questão de sair da sua área de conforto, né, professor? Como o senhor fez durante toda a sua vida, procurou outras áreas, também trabalhou em outras, teve outras experiências, né? Isso é importante, né? Exatamente. Então, como eu já tinha te dito antes, a pouca experiência que eu tive, quer dizer, na realidade era contato muito rápido com o meu orientador lá nos Estados Unidos em relação a esse aprendizado. Então, lá que eu te falei que eu fui para São José, na Costa Rica, eu conheci a ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, que é muito importante, digamos assim, para a produção científica brasileira. Inclusive, eu aprendi muita coisa que eu fui capaz de informar a sociedade de médicos veterinários, que eu era sócio, hoje não sou mais, nos Estados Unidos, de eventos, de aprendizados. A ABEC trazia pesquisadores dos mais renomados de vários países quando era presencial. Hoje, muitas dessas atividades acontecem online. Realmente isso foi extremamente importante. E uma outra iniciativa que é da mais alta importância é o Cielo, essa biblioteca eletrônica que faz a publicação dos periódicos. Começou no Brasil, é uma iniciativa de dois pesquisadores da Unifesp de São Paulo, mas hoje ela atende América Latina, América Central, alguns países da Europa e África, ou seja, é uma biblioteca eletrônica que disponibiliza trabalhos online, digamos assim, diferentemente do que existe essas grandes empresas internacionais. A publicação científica ela tem um custo, alguém precisa pagar para isso. Eu aprendi durante esses meus 30 e poucos anos, eu vi e alguns reclamavam, mas por que eu tenho que pagar por um trabalho da Tchecoslováquia, por exemplo? Ou seja, porque na época era tudo custeado por recursos da UFSM. Hoje nós cobramos uma taxinha de submissão e uma taxa de publicação, e com isso conseguimos levar a revista, e eu tenho certeza que eu já deixei meus herdeiros, eu continuo ajudando eles, mas é uma coisa que é importante, digamos assim, você conseguir um apoio financeiro para poder dar continuidade, porque não existe nada gratuito, alguém tem que pagar, e a instituição sempre lidando com dificuldades, não será ela. E como que ela vai pagar por um trabalho que hoje nós recebemos trabalhos, muitos trabalhos do exterior, uns 30%, 40% dos trabalhos que a gente recebe hoje vem do exterior. Não tem por que a universidade pagar para esses trabalhos. Sim, professor, e uma das coisas também importante é que o acesso à informação ficou muito mais facilitado, né, hoje, né? Então, isso é muito importante, e essa disseminação desse conteúdo, né, que nós produzimos na pesquisa está muito mais fácil, né, professor? Com essa questão das bibliotecas digitais, isso facilita muito. Professor, uma das coisas também que eu gostaria de pedir ao senhor é que, para os alunos que estão na pós-graduação, que estão trilhando, né, essa carreira acadêmica, que hoje estão no mestrado, iniciando um doutorado, o que o senhor diria, professor, para esses alunos? E eu me incluo, né, no meio deles, pois hoje trilho o meu mestrado, né? Mas o senhor daria o que o senhor deixaria como mensagem para esses alunos? Dedicação, proatividade e comprometimento. E estudar inglês. Sem sombras de dúvida, né, professor? Professor, uma das coisas que muita gente se pergunta é que agora que o senhor está aposentado, né, mas não deixa de continuar trabalhando, o senhor pretende continuar com os trabalhos na pesquisa? Sim, eu pretendo colaborar enquanto eu puder. Eu tive, com a aposentadoria, me deu uns pequenos problemas, eu acho assim, me esperou, mas
a idade, né? A gente sempre tem alguns probleminhas de saúde, mas eu vou continuar colaborando, mesmo porque eu preciso me manter ocupado, né? Porque muitos dos colegas às vezes comentavam comigo: olha, cuidado com a aposentadoria, o que você vai fazer, coisa. Eu não tenho nenhuma atividade fora e talvez essa seja a razão do porquê que eu consigo me dedicar assim mais do que às vezes outras pessoas que têm outras atividades fora. E a vida do senhor foi aqui, né, professor, dentro da UFSM, né, durante muitos anos, né? Pois e eu acho que eu até nem contribuí tanto assim, porque a universidade investiu. Eu me formei aqui como técnico, como veterinário, fui para o exterior, fiz o meu PhD. A minha família toda também estudou na UFSM, tanto a esposa, que fez mestrado, depois que nós retornamos dos Estados Unidos, todos os meus 3 filhos, mais a revista que você incluiu como filho também, e eles dizem assim, papai, você nunca tem tempo para se dedicar para a gente, você fica com esse negócio. Eu acho que ela, será que não é a primeira irmã que nós temos, a ciência rural? Então, na realidade, eu procurei e procuro retornar um pouco das coisas para a sociedade que tanto investiu na gente, porque custa muito caro esse investimento. Com certeza, e mensagem mais do que importante que o professor deixa para nós, viu? E antes de encerrar, professor, a gente vai para um bloco final, né, que a gente apelidou carinhosamente de um bloco que chama Ping Pong. Ele tem 3 perguntas rápidas para finalizar, para deixar esse momento mais de distração para o pessoal de casa. E aí que eu vou perguntar para o senhor. Primeiro, qual um pesquisador que o senhor admira? Na realidade, eu quero citar 2 pesquisadores, como você me permitiu, digamos assim, não tanto surpresa, porque me mandou basicamente as perguntas, que são os meus 2 orientadores, o que financiou a pesquisa, o que me orientava, que são o professor George Woods e Robert Crandall, 2 pesquisadores infelizmente falecidos, porque eles me abriram a porta para estudar virologia, que me permitiu, digamos assim, voltar a criar um laboratório de virologia na universidade. Na realidade, ele já teve um financiamento enquanto eu estava nos Estados Unidos e já estavam iniciando a reforma lá no prédio 20, onde nós ficamos de 83 até 2015. E de 2015 em diante, nós fomos lá para o antigo Parque de Exposições do prédio 63A, que me permitiu, por exemplo, eu obter financiamentos do CNPq, da CAPES, da FINEP, da FAPERGS, para construir prédios. Nós temos um prédio com mais de 1.000 metros quadrados lá, com todos os equipamentos que você precisa num laboratório. Nós praticamente temos toda a infraestrutura que existe no exterior. Isso é uma coisa que eu também gostaria de deixar aqui. Nós temos hoje muitos laboratórios nos Estados Unidos e na Alemanha que são coordenados por ex-alunos nossos que fizeram o doutorado. Ou seja, a gente conseguiu expandir, a virologia no Brasil e no exterior. Então, realmente, isso é uma coisa, um legado que a gente deixa, que eu acho que é extremamente importante, porque nós temos, então, discípulos nos 4 cantos do mundo. Professor, uma descoberta científica que o senhor gostaria de ver ainda em vida? Meus alunos sempre me olham assim, com os olhos meio assustados, assim, quando eu digo isso. E já existem experimentos e trabalhos sendo realizados, por exemplo, como a autovacinação, ou seja, o cão se vacinando, o gato se vacinando, por exemplo, para a raiva. Raposas na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos,
ingerem iscas que têm o antígeno da raiva, por exemplo, e aí se autovacinam. Mas eu quero ir mais adiante. Que os antígenos, por exemplo, não seja necessário a vacinação com uma agulha e uma seringa em bovinos, suínos e outras espécies. Nas aves já existe também ingestão de água, nos suínos também, mas principalmente herbívoros, que o pessoal reluta muito em vacinar porque o deslocamento dos animais, o manejo dos animais, tudo é problemático, digamos assim. E essa minha ideia, digamos, que você pudesse expressar, por exemplo, esses antígenos, e já existem experimentos bastante adiantados, na alfafa, né? Você inserir lá uma proteína do vírus na alfafa, já é possível isso, no milho, na soja e coisas assim, aí os animais se alimentariam e se vacinariam com esse antígeno. E veja que eu não estou completamente fora da minha... porque isso já está sendo feito nas raposas, né? Nos cães, em alguns países né, asiáticos, isso tem sido feito e funciona muito bem, essas iscas. E esses experimentos em bovinos e equinos já existem também. Logo, logo, isso vai facilitar, porque imagina, você não precisa trazer os animais. Você leva a alfafa lá a 10, 15 quilômetros das mangueiras, por exemplo, e os animais ingerem o alimento e com isso se vacinam. Sensacional, professor. Uma baita de uma descoberta quando isso aconteceu. Professor, e por fim, o que com certeza todos querem saber: café ou chimarrão? Café, por incrível que pareça. Eu era muito de tomar chimarrão, mas infelizmente eu tive que deixar de lado porque as ervas não estavam boas, então o café parece que tem uma coisa assim mais bem produzida e é bom. Eu gosto de tomar café. Esse é um tema polêmico, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, professor? Professor Rude, em nome de todos aqui do Zonocast, eu agradeço imensamente pela sua presença e por compartilhar conosco tanto conhecimento e experiência, né? E você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela companhia. Não esqueça de acompanhar os próximos episódios e de compartilhar esse conteúdo por quem tenha interesse com a ciência, saúde e zoonoses. Muito obrigado.